Olá, boa tarde. Nós, alunos do terceiro ano do ensino médio, estamos aqui para falarmos um pouco sobre a linha do tempo filosófica. Dentro dela falamos sobre os filósofos pré-socráticos, os filósofos socráticos, falaremos também sobre a filosofia antiga e, por último, sobre a filosofia moderna. Dentro disso, citaremos alguns tópicos como as escolas das quais eles pertenciam e suas principais ideias. Boa tarde. Irei falar sobre o período pré-socrático, marcado pelos séculos 5 e 6 a.C. na Grécia Antiga. Contemporâneos de Sócrates, também chamados primeiros filósofos. A Grécia passava por mudanças sociais, políticas e culturais significativas, período de desenvolvimento intelectual. Os pré-socráticos dedicaram-se a buscar explicações racionais para o mundo natural e a compreender a arché. Começando a falar por Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo pré-socrático, astrônomo, matemático, engenheiro e comerciante na Grécia Antiga, fundador da escola jônica. Tales buscava compreender qual a verdadeira origem do universo, refutando a mitologia grega, que apresentava narrativas originárias que explicavam de maneira fantasiosa o mundo como o universo tinha sido formado. Tales não se conteve com as explicações fornecidas pela mitologia grega para explicar a origem de tudo. Parte para uma observação natural em busca de um princípio racional de tudo que fizesse sentido. Sua atitude dá início à filosofia há aproximadamente 2600 anos. Tales observou a natureza e supôs que o princípio de tudo estaria contido nela própria. A sua análise foi motivada pela falta de coerência das mitologias. Supôs que o princípio de tudo seria a água, pois notou que essa substância está presente em todas as formas de vida. Bom, dando início às principais escolas, começando pela escola jônica, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes, focava na busca de uma substância primordial, princípio fundamental que constituía a realidade. A cosmologia admite uma substância única como substância original de onde o cosmos, na sua diversidade, descende, mas defende a pluralidade dos elementos e dos seres como consequência desse primeiro momento. A cosmogonia afirma um ilozoísmo, quer dizer, uma união e indistinção entre matéria e espírito, ou, dito de outro modo, a matéria animada por um espírito formado uma unidade indestrinçável. A escola pitagórica ela tem seu nome derivado do nome de seu fundador e principal representante, Pitágoras de Samos. Ele defendia que todas as coisas são números e o princípio fundamental de tudo seria a estrutura numérica. Como dito, Pitágoras preocupava-se com a matemática e a harmonia do universo. Quanto às ideias dos pitagóricos, entendiam a matemática como um sistema sólido para chegar à verdade. Enquanto utilizamos as fórmulas e compreensões geométricas para realização puramente materiais, ou seja, para a construção e contagem financeira, para os discípulos de Pitágoras, um número era, antes de tudo, uma ideia. Não por acaso, o símbolo da escola era o pentagrama, que possui uma estreita relação com a razão áurea, tão utilizada na Grécia Antiga. A escola eleática é uma escola filosófica pré-socrática que recebeu esse nome em função da cidade Eleia da antiga Magna Grécia, situada no sul da Itália e local de seu florescimento e beleza. Nessa escola encontramos 4 grandes filósofos, Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso. Tinham como principal foco o estudo do ser e do não ser. Eles defendiam a ideia de que o ser é imutável e eterno, enquanto o não ser é apenas uma ilusão. Os eleastas lidavam com os conceitos de ser, não ser, movimento, tempo, espaço, continuidade, defenderão a unidade estática de tudo que existe, um uno eterno e imutável. Eles também consideravam falsa a realidade que se apresentava aos nossos sentidos, que percebem tudo como uma multiplicidade e a contrapunham a efetiva realidade percebida por nossa mente, capaz de apreender a unicidade da existência. Os eleastas foram os primeiros a defender a necessidade de critérios objetivos para o estabelecimento da verdade e criaram argumentos que partiam de premissas claras e indubitáveis. Agora eu vou falar sobre os principais filósofos, começando por Pitágoras, fundador da escola pitagórica, teorema de Pitágoras, importância dos números para a matemática e contribuição à música. Agora eu irei falar sobre o Heráclito. Heráclito foi um filósofo pré-socrático da Ásia Menor, que escreveu com extrema complexidade a respeito da ciência, da tecnologia e das relações humanas. Foi considerado o precursor da dialética e um dos fundadores da metafísica. Tinha como pensamento doutrina da mudança, o fogo como símbolo, a unidade dos opostos e a crítica à lógica e à percepção. E agora sobre Tales de Mileto, que foi o filósofo da água. Falando de período clássico, temos um momento histórico marcado pelo apogeu, pela ascensão de Atenas, adotando a democracia como sistema político, e temos os maiores filósofos sendo Sócrates, Platão e Aristóteles, focando também principalmente nos diálogos de Platão,
Temos também o conhecimento sendo o principal objeto de estudo, né, que era resultado do convívio entre os homens que discutem de forma livre e cordial. Temos a presença do livro A República, que era um livro de Platão que trata do diálogo ocorrido com Sócrates e também investigava sobre o significado de justiça e como é a vida do homem, né, e da cidade, dos justos, das pessoas justas. Também foi marcada pela filosofia aristotélica, a filosofia de Aristóteles, e também temos o livro A Política, ou a Ética a Nicômaco, né? Esse livro tem objetivo, né, de apresentar as características do comportamento humano e de estudar esse comportamento. Faz uma análise, né, sobre o comportamento ético e o comportamento moral do ser humano. Esse período histórico também foi marcado pela presença de sofistas, que eram indivíduos que eram muito dotados da arte de saber argumentar. Então eles adotavam de falácias, de mentiras, de meias-verdades, né, para ali alcançar o convencimento da pessoa ou da sociedade que ele queria convencer. Existiam muitas discussões sobre a verdade imutável, girando em torno de basicamente um princípio, que era que uma verdade imutável, não poderia sair de uma mente mutável e finita, que no caso são as mentes dos seres humanos, né? Então uma verdade absoluta não pode sair de uma mente fechada, que não tem acesso ao que realmente é uma verdade absoluta. Temos também Aristóteles contra os sofistas, porque Aristóteles não gostava, ele criticava os sofistas porque ele acreditava que eles corrompiam a mente dos jovens e ensinavam para eles a mentir ao invés do conhecimento verídico. Também temos a lógica de Aristóteles contribuindo para a Revolução Científica. Essa Revolução Científica foi quando a natureza ela passou a ser observada de um modo diferente pela sociedade. Antes, religiosamente, como a gente pode observar no geocentrismo, onde tinha um consenso que a Terra era o centro do universo. Mas aí, com a chegada do heliocentrismo, por exemplo, foi gerando uma cientificação na sociedade e nos estudos para ser uma coisa mais racional do que religiosa. Falando de Sócrates, né, um dos principais pensadores desse período, ele é conhecido como pai da filosofia, né? Porém, ele não possui nenhuma obra escrita de sua própria autoria. Quem, na verdade, escreveu seus ensinamentos, as suas ideias, foi Platão, que era discípulo de Sócrates. Ele defendia a troca de ideias através de perguntas e respostas e também da dialética, né? Chegar a um consenso, a uma verdade através do diálogo entre as pessoas. Também defendia você se perguntar o que não é uma coisa quando você não sabe o que ela é. Por exemplo, eu não sei o que é justiça, então eu vou ter que estudar o que não é justiça para assim chegar num consenso do que é a justiça de fato. E a gente pode estudar Sócrates a partir de 4 fontes básicas, que é o filósofo Platão, né, que escreveu todas as suas ideias e pensamentos, que era discípulo de Sócrates, o historiador Xenofonte, que ele foi um dos principais filósofos que defendia Sócrates quando ele foi preso, principalmente, mostrando que as acusações que ele tinha sofrido não tinham fundamento, quando exemplificava a rotina e a transparência que ele tinha diante de todo mundo. Até porque Sócrates ele foi condenado à prisão porque ele foi acusado de corromper a mente dos jovens, né? De fazê-los pensar e refletir, o que era uma coisa ruim para o Estado, digamos assim, na época. Temos também o dramaturgo Aristófanes, que ele é considerado o pai da comédia, né? Então ele vai escrever aí uma das primeiras obras de comédia. E temos Aristóteles, né? Que nós vamos falar já já. Agora Platão, né, discípulo de Sócrates, tinha sua principal ideia, que era o idealismo platônico. Ele dizia basicamente que todas as ideias, os pensamentos, quando estavam em sua forma de pensamento e de ideia, eles estavam em sua forma perfeita e pura. E quando passava para o mundo material, ela se corrompia e não passava a ser mais tão perfeita. Dividia o conhecimento em dois, que era o sensível e o inteligível. O sensível, os sentidos do corpo, né? A questão material, olfato, paladar e os outros, e o conhecimento inteligível, que era o mundo das ideias, algo imutável, aquilo que está dentro das ideias, dentro do pensamento. Defendia que existe 3 tipos de características que moldam as almas das pessoas, que é o caráter concupiscível, caráter irracível e o caráter racional. O concupiscível é a respeito da liberdade dos desejos, né? Incluindo os instintos sexuais presentes nos seres humanos. O irracível
era mais emocional, né? Os impulsos de raiva, de sentimento, mais irracional e mais emocional, explosivo mesmo. E o caráter racional, né? Que é justamente isso, a racionalidade, o racionalismo, que a gente age, né? Pensando nos fatos, no que realmente deve ser, deixando a emoção de lado. Como principais obras de Platão, nós podemos citar a Apologia de Sócrates, né, que é um texto que narra os últimos momentos do mestre Platão, antes de ser morto, né, depois de ser preso. Em segundo lugar, nós podemos citar Laques, ou Da Coragem, que é um livro que traz uma nova concepção de coragem ao cidadão grego, antes habituado à concepção heróica relacionada a Aquiles e Ulisses, por exemplo, que também diz que simplesmente agir corajosamente, né, sem conhecer o que é a coragem, é próprio de pessoas ignorantes e inferiores, sem conhecer o motivo pelo qual existe aquela coragem. E pouco vale ser virtuoso sem ter uma ideia clara da virtude mesma. Temos também o Hiplas Menor, que é um diálogo abordando noções de verdade, mentira e justiça. O Hiplas Maior, que quando Platão expõe as suas concepções sobre o belo e as artes, que ele vai dizer que o belo ele não é algo encontrado no objeto em si, mas sim interiormente, da onde a pessoa que olha, parte da pessoa que olha e não do objeto observado. Em quinto, podemos citar Górgias, que é um livro que fala sobre a retórica, tomando como interlocutores principais Sócrates e o sofista Górgias. Em sexto, temos Fédon, que é um diálogo onde Platão expõe a sua concepção de alma, de reencarnação e assuntos em relação à constituição metafísica do homem. Então, essa constituição metafísica refere a algo além do físico, né? No mundo dos sentimentos, no mundo das ideias. Então, algo não material. E em sétimo, nós podemos citar o Banquete, que é o livro onde Platão utiliza a figura de Sócrates para falar sobre o bem e o amor ideal. Esse amor ideal seria a ideia de que a única forma de ser feliz é pelo apego e pela necessidade de ter e possuir a outra pessoa. Essa é a única forma de felicidade. E agora Aristóteles, o último filósofo, ele foi o representante da terceira fase da filosofia grega, a fase sistemática. Essa fase foi um período marcado pela sistematização dos conhecimentos, especialmente aqueles relacionados à antropologia, então questões voltadas ao homem, e cosmologia, questões voltadas ao universo. Ele escreveu diversas obras, como a Ética, Política, e foi professor de Alexandre o Grande, o ex-rei da Macedônia. Para as principais obras de Aristóteles, nós podemos dividir em 4 tópicos: a lógica, a filosofia da natureza, filosofia prática e as poéticas, né? A lógica era sobre a interpretação, categorias, analíticos, tópicos, elencos sofísticos e os 14 livros da metafísica. Esse conjunto era chamado de organon, aí que ele vai falar sobre as questões metafísicas, né? Questões sobre reencarnação, que ele já havia dito, a questão sobre coisas e pensamentos além do homem, além do físico, do material. Na filosofia da natureza temos sobre o céu, sobre os meteoros e 8 livros de lições físicas. Também temos de história e da vida dos animais. Mas aí ele vai dar mais a questão da cosmologia, ideias e pensamentos voltados para o universo e para ideias envolvendo o universo. Na filosofia prática temos Ética Nincômano, Ética Eudemo, Política, Constituição Ateniense e outras constituições que ele vai escrever depois. E na poética temos Retórica e Poética. Essa retórica é justamente a arte, né, da eloquência, a arte de argumentar bem, como os sofistas costumavam fazer. Aristóteles também separava os seus estudos em 3, né? A natureza de Deus, que era a metafísica, do homem, que era a ética, e do Estado, que é a política. A de Deus, que era a metafísica, alguma coisa além do homem, né? Alguma coisa divina, um ser divino. Do homem, que era a ética, então estudava o comportamento humano, o comportamento dos homens, e também estudava a questão da moral. Do Estado, que era a política, que era como o Estado deveria governar e se portar para uma sociedade. Defendia também o empirismo, foi um dos principais criadores, né, das principais ideias do empirismo. E o empirismo é basicamente você adquirir conhecimento através da experiência. Então, não com o estudo, não com livros, mas através da experiência de você passar por aquele momento e tirar algo daquilo. Dividiu o mundo exterior, né, e os sentidos, dizia que a fonte do conhecimento e, consequentemente, o aprimoramento do intelecto, ela vinha
através dos sentidos do homem, então tato, paladar, né, e a visão, por exemplo. Após o período clássico, entra a filosofia antiga, que se estende do século 7 a.C. até 476 d.C. Além disso, há uma mudança na forma de ver e entender o mundo. Antes, os filósofos tendiam a escolher um lado entre emoção e razão. Entretanto, agora eles irão pregar a união da fé juntamente com os conhecimentos empíricos. Dentre todo o período da filosofia antiga, se destacam 3 principais escolas: a escola tomista, a escola cínica e a escola patrística. A escola tomista foi fundada por Tomás de Aquino, e dentre suas principais características destaca-se o uso da razão na especulação teológica, mas sem confundir seu domínio com a fé. Dentre os principais filósofos que frequentavam a escola filosófica, destaca-se o próprio Tomás e Pierre Mandonnet. A escola cínica tinha como principal fundamento a busca pela felicidade, entendida como virtude, e o desprezo das riquezas e convicções humanas. Ela se baseava na fé para sobreviver e na razão humana em conseguir desapegar dos prazeres da carne. Dentre os principais filósofos que frequentavam essa escola, destaca-se Diógenes, Antístenes e Crates de Tebas. E por último, a escola patrística, que foi fundada por diversos padres e teólogos da Igreja. Dentre de seus principais focos, destaca-se a exposição racional da doutrina religiosa, preocupando-se com a relação entre a fé e a ciência. Dentro dessa escola, se destaca Santo Agostinho e Clemente de Alexandria. Após se conhecer a respeito das 3 escolas, se torna notório eleger um principal filósofo de cada uma, sendo eles Tomás de Aquino, da escola tomista, Diógenes, da escola cínica, e Santo Agostinho, da escola patrística. Tomás de Aquino considerava que a alma é nossa forma essencial, e o nosso corpo físico fosse apenas passageiro. Além disso, ele dizia que a alma humana é subsistente, imortal e única. Por isso, o homem tende a tender naturalmente para Deus. Já Diógenes sempre focou seu estudo no conhecimento próprio do ser humano. Ele dizia que cada ser humano tem que conhecer dentro de si e aprofundar-se dentro de si. Além disso, ele dizia que o humano não deveria ir além do que ele precisa. Por último, Santo Agostinho, que foi responsável pela concepção do pensamento cristão medieval e da filosofia patrística. Ele tinha como seu principal foco achar uma maneira de conciliar a razão com a fé. A filosofia moderna é um período da história da filosofia que se estende do final da Idade Média até o final do século XVIII, iniciando-se aproximadamente no Renascimento, séculos XIV e XV, e se estendendo até a Revolução Francesa. Nas principais escolas da filosofia moderna estão o racionalismo, caracterizado pelo ênfase da razão como fonte principal do conhecimento, acreditando na capacidade da mente humana de raciocinar e chegar à verdade por meio do pensamento lógico. Dentre os precursores do racionalismo, René Descartes foi um dos principais. Outra grande escola moderna foi o empirismo, que argumentava que o conhecimento se origina da experiência sensorial e da observação, em oposição à razão. 2 grandes nomes fortemente associados ao empirismo são John Locke e David Hume. Agora, tratando especificamente dos filósofos e não de suas escolas, Descartes defendia a dúvida metódica como ponto de partida para atingir a verdade, buscando fundamentar o conhecimento na razão, defendendo a existência de verdades universais e indubitáveis, ou seja, absolutas. Uma de suas frases mais marcantes foi cogito ergo sum, que do latim significa penso, logo existo. Já Locke argumentava que a mente é uma tábula rasa no nascimento, ou seja, as ideias são adquiridas através da experiência. Além disso, defendia os direitos naturais e a alimentação do poder do governo. Sua frase marcante foi: nenhuma das nossas experiências vai além de nossas emoções. Enquanto isso, Hume questionou a causalidade, argumentando que não podemos justificar a relação de causa e efeito, além de criticar a ideia de substância, enfatizando também o papel das emoções e sentimentos na tomada de decisões. Sua frase foi: a razão é e só deveria ser a escrava das paixões. Nosso trabalho do 3º ano foi feito para que cada aluno pudesse conhecer os filósofos no geral, possibilitando o conhecimento da história por mentes intrigantes. Obrigada pela atenção.